Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 13. Versículo 13, produção. Daniel 12, 13. Obrigado. Daniel 12, 13. Nesses dias a apóstola Patrícia tem falado. Ela abriu o culto falando sobre Daniel. E Deus me despertou para ministrar. Qual foi as últimas palavras da Bíblia registrada para Daniel. E olha só o que Deus fala para ele. Diz assim Daniel capítulo 12, versículo 13: Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Eu vou repetir, leia comigo em casa. 1, 2, 3. Tu, porém, vai até o fim, porque descansará e te levantarás no dia da herança, no fim dos teus dias. Preste atenção. Esta foi a palavra de Deus para Daniel. Daniel foi um dos profetas, e eu quero que você compartilhe essa pregação, porque muitas pessoas precisam ouvir esta mensagem. Compartilhe já, em nome de Jesus. Daniel é considerado um dos profetas maiores da Bíblia, não porque ele era maior do que Obadias, do que Oséias, enfim, mas pelo número de profecias que ele escreveu, e o número de capítulos que foram ditos, e a revelação dos fins dos tempos. E Daniel tem 12 capítulos. O livro de Daniel tem 12 capítulos. Os 6 primeiros são livros históricos, e os outros 6 são livros que vai trazer revelação ou profecia, escatologia. Então, o livro de Daniel é um livro completo. Daniel é um grande homem de Deus, o qual seu nome significa Deus é meu juiz. E a apóstola Patrícia, como eu disse, ela abriu o culto esses dias falando sobre Daniel, e que Daniel era um homem que perseverava em oração, e aquela palavra entrou no meu coração, porque quando ele foi jogado na cova dos leões, alguns irmãos acham que ele ainda era novo, porque estaria nos primeiros capítulos, mas na verdade ele já era um ancião, ele já era um homem de idade. E nesses últimos dias eu trago uma palavra sobre estar cheio do Espírito Santo. Todos os dias à noite nós estamos falando de estarmos cheios do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. E uma das coisas que eu falei, que o Senhor colocou para nós estarmos vigilantes, é estarmos com a nossa lâmpada acesa. E para estar com a lâmpada acesa nós precisamos do óleo. E para você que precisa do óleo do Espírito Santo, você tem que perseverar em oração. E nós sabemos que Daniel, ele perseverava na oração. Diz a palavra de Deus que Daniel orava 3 vezes ao dia: de manhã, de tarde e à noite. De manhã, de tarde e à noite. E Daniel, então, ele era um homem que perseverava em oração. E também, se você for ver as orações que ele fazia, eram orações baseadas na palavra de Deus. Então Daniel, ele tinha o principal: a oração, o jejum e a palavra. Oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Então, eu olhando o livro de Daniel, eu falei: Senhor, qual foram as últimas palavras de Daniel? Até porque Jesus, ele não cita todos os profetas, mas ele cita o nome de Daniel. Então Daniel realmente era muito amado de Deus, como diz a palavra do Senhor. E aqui no final do livro de Daniel, o Senhor manda e o Senhor escreve algo poderoso para Daniel. E eu amo este final do capítulo de Daniel, que diz assim: Tu, Daniel. Coloque o versículo para mim aqui nessa tradução. Tu, Daniel. Existem coisas que Deus fala no coletivo.
Existem coisas que Deus fala para todos, mas existem coisas que Deus fala no particular. Existem coisas que Deus fala no individual. Daniel, Daniel, eu quero dizer algo para você nesta noite. Deus está falando com você no teu particular. Coloque para mim de novo, produção, versículo. Daniel. Esta palavra pode ser para a igreja. Essa palavra podia ser para Israel. Produção, põe para mim um versículo aqui, por favor. Para a igreja, para Daniel, para outras pessoas. Mas Deus está falando propriamente dito com Daniel. Daniel. E nesta noite eu quero dizer para você: Deus está falando com você. José, Isaías, Antônio, Jeremias, Raquel, Patrícia, Celso, Deus está falando com você nesta noite. Eu tenho coisas para derramar sobre a sua vida. Ei, eu estou falando com você. Deus, ele não falou para o povo de Israel, mas Deus estava falando diretamente para Daniel. E agora ele traz essa palavra para trazer para você. E tu, como é seu nome? O Senhor está falando com você nesta noite. Ele está falando com você nesta noite. Daniel capítulo 12, versículo 13. Ele está falando com você. Esta palavra é para você. Esta palavra é para todos nós. E o Senhor diz: vai. Esta palavra vai não serve para aqueles que estão deitados. Esta palavra vai, continue, vá. Não é para quem está deitado, não é para quem está prostrado, mas esta palavra é para quem está de pé. Coloque o versículo aqui para mim, por favor, produção. É para quem está de pé. Olha aqui. Tu, porém, vai. Tu, porém, vai. 3 palavras. Tu, porém, vai. Tu é para você. Deus está falando para você. Porém, o que significa? Não interessa o que os outros pensam, não interessa se as pessoas vão ficar cansadas, não interessa se as pessoas vão ficar prostradas, não interessa se as pessoas desistiram, mas o Senhor está falando, porém os outros não interessam a você, mas eu estou falando com você, Daniel, porque no Daniel capítulo 9, diz que quando o Senhor aparece para Daniel, diz a palavra de Deus que quando o Senhor aparece para ele, quando a revelação vem, diz a palavra de Deus que as pessoas que estavam com ele saíram com medo, fugindo. Mas o Senhor está falando aqui para você: ei, não, porém se alguém parou, porém se alguém falhou, porém se as pessoas não continuaram, porém isso, porém aquilo, porém tantas desculpas, Deus está falando para você: não interessa o que as pessoas pararam, não interessa o que as pessoas deixaram, porém vai. Esta palavra vai, queridos, é tão poderosa, porque quando essa palavra vem, vai. Levanta-te, vai. A palavra vai não é para quem está deitado. Por exemplo, você tem um corredor, ele está correndo, e tem um treinador, ele está com um relógio para contar o tempo, e quando ele está dando uma volta, então o seu treinador vai dizer: vai mais rápido. Ou senão você você pode assistir pela Fórmula 1, que eu gostava, né? De Fórmula 1. Então eles mandam para o rádio: vá mais rápido. Esta palavra vai é para quem já está em movimento. Esta palavra vai é para quem já está em movimento. Porque quando a pessoa está deitada, o Senhor libera uma outra palavra. Lembre-se de Josué, nos primeiros capítulos, quando Deus diz assim para Josué: Josué, levanta-te e tende bom ânimo. O Senhor não disse para Josué: vai. Primeiro o Senhor disse para Josué: levanta-te, para depois ele dizer: vai. Aonde você colocar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Por que o Senhor falou assim? Primeiro a pessoa tem que se levantar.
Se Josué já estivesse em pé, já estivesse com posição de alcançar alguma coisa, então Deus falaria para Josué: Josué, avance, vai. Mas como Josué estava desanimado, ele estava deitado, então o Senhor disse para Josué: levanta-te. Olha o que Deus disse para Daniel. Deus não disse para Daniel: levante, mas Deus disse para Daniel: continua. Deus disse para Daniel: vai. Deus disse para Daniel: não pare, porque Daniel já estava na caminhada. Eu quero dizer uma coisa para você: muitos que estão deitados, então o Senhor está falando para você ir, para você chegar, você tem que se levantar. Mas para você que está de pé, a luta está grande, a guerra está grande, mas o Senhor continua dizendo para você: não pare, vai, 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 porque eu estou contigo, aleluia. E mesmo você que está caído, e mesmo você que está deitado, então o Senhor tem que falar duas coisas: primeiro levanta-te, e depois anima-te e vai, porque Deus tem promessa para você, porque Deus tem promessa para a sua vida, porque Deus tem promessa para cada um de nós. Oh, de cantarabachúvia. E essa palavra é tão poderosa. E no ministério de Jesus ele andou 3 anos na terra, e para cada ano que Jesus esteve na terra, ele tinha uma palavra para os seus discípulos. Ele deu uma palavra-chave para os seus discípulos. No primeiro ano ele disse: vinde a mim. Uau! No segundo ano ele disse: fica aqui, fica comigo. E no terceiro ano, o que Jesus disse? Vai, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos 3 palavras: vinde, fique e no final, vai. Deus tem algo para você. Você que está parado, você que está paralisado, Jesus está dizendo para você: ei, você que já veio, você que já ficou, mas está aí parado, e como eu digo, água parada dá mosquito, então está na hora de você ir. O Senhor disse para Daniel: vai, e Daniel recebeu esta incumbência: vai. E na outra tradução diz assim: até que você receba. A palavra até, em outras traduções diz: até que você receba, até que chegue o fim. Deus falou assim: Daniel vai, continue, até que você receba a herança no fim dos seus dias, e você encontrará descanso. Preste bem atenção. Olha que poder essa palavra até. O nosso vocabulário, essa palavra até. Até o quê? Espere até que eu venha. Espere até que aconteça. Esta palavra até tem um poder tão grande. Talvez você estava na tua casa até você assistir este programa, até você assistir este culto, até você chegar aqui. Mas daqui em diante Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma nova história para você. Deus quer conduzir a sua vida num novo tempo. Quando chega assim, o Senhor diz assim: fique vigilante até que eu venha. Esse até significa um novo tempo. Eu estou dizendo para você que está triste, arrebentado, atormentado, arrebentado. Deus tem algo para você. Deus tem algo para a sua vida. O até de Deus vai chegar. Eu vou profetizar. O até de Deus vai chegar na sua vida. Fique firme até. Fique firme até vir o seu milagre, até a sua família ser salva, até eu mudar a tua sorte. Fique firme, porque o até de Deus vai chegar na tua vida. Você que está desesperado, desempregado, está arrebentado, está sem fé, o Senhor fique aí, até que eu venha e mude a tua sorte. Deus fala para Daniel: fique firme até
que você receba. E olha que palavra poderosa. O que significa o até? Significa alvo. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Uau! O que significa este até? Que você tem um alvo, tem um fim, tem um objetivo. Por exemplo, você quando começa a estudar, você fala assim: eu vou estudar até me formar. Quando eu me formar, eu vou fazer a pós-graduação. E aí você sempre vai colocando objetivos e você tem esse até. Eu vou me formar, eu vou estudar até me formar. Eu vou me preparar para pastor até. Então, quando você vê esse até para Daniel, significa um alvo. Fique na minha presença até que você receba o galardão. Uma vez o apóstolo Pedro, um menino muito rico, negou a seguir Jesus porque ele tinha que deixar todos os seus bens. E Jesus falou: deixa tudo e me segue. E aquele rapaz falou assim: não, ele endureceu o seu coração e deixou Jesus. Então Pedro olhou para Jesus e falou assim: Jesus, nós deixamos tudo para te seguir, e o que nós vamos ganhar com isso? Jesus disse: vocês vão receber muito galardão aqui na terra, mas lá no céu vocês vão receber 100 vezes mais. O que tem essa palavra para Daniel? Daniel, fique firme, continue caminhando firme, até que você receba herança. Mas aqui na verdade Daniel já tinha recebido tudo que ele tinha para receber nesta terra, mas Deus estava falando para ele de muito mais. Deus estava falando de uma vida eterna. Deus estava falando dos galardões que nós iremos receber no céu. Eu quero dizer algo para você que está triste, desanimado, arrebentado: ei, fique firme até que o Senhor venha. Se levante até que as promessas dele aconteçam na sua vida. Se as promessas dele não aconteceu, continue de pé até que as promessas dele se cumpram na sua vida. Eu amo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos homens, o maior dos 12, o maior dos apóstolos de Jesus, porque ele não caminhou com Jesus os 3 anos que Jesus caminhou pela terra, diferente dos outros apóstolos. Mas por que o apóstolo Paulo é tão especial? Porque ele viajou o mundo inteiro? Sim. Porque ele abriu muitas igrejas? Sim. Porque a maioria da doutrina da igreja foi o apóstolo Paulo que escreveu? Também pode ser por isso. Mas uma coisa que nós amamos o apóstolo Paulo, que ele foi perseverante. E aqui o Senhor está falando para Daniel: Daniel, seja perseverante até o fim. Caminhe até o fim. E uma coisa que eu gosto do apóstolo Paulo, porque ele passou por grandes lutas, grandes aflições, abatido, mas não destruído, cansado, mas não desanimado. Irmãos, nesses dias vem um abatimento tão grande nas nossas almas. Neste dia, nesta semana, eu estava com uma expectativa tão grande de domingo a gente poder ceiar com algum dos irmãos. Mas vem a má notícia. Pelo filhote do anticristo, veio uma má notícia. Então, a gente não pode abrir a igreja, a gente não pode ceiar. Então veio um abatimento na minha alma, veio uma tristeza na minha alma. 16, 17 anos aqui, e a gente não poder servir uma ceia por irmão. Isso a minha alma entristeceu. Agora pergunta se eu estou desanimado. Uma coisa é ficar triste, e outra coisa é ficar desanimado. Por isso que nesse domingo, pode até vir tirar foto, viu, Lucas? Porque haverá um trânsito aqui nessa rua aqui. Domingo às 10 horas da manhã, eu vou estar aqui na porta. Já que não pode abrir igreja, mas na porta da igreja eu posso estar. E os irmãos podem estar dentro do carro. Eu vou entregar a santa ceia do Senhor para você. Fiquei triste, mas não estou desanimado. Fiquei abatido, mas não estou desanimado. O apóstolo Paulo disse assim: eu passei por tudo, mas em todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E sabe o que eu mais amo no apóstolo Paulo? E eu dou já que você está de quarentena, assista o filme
Apóstolo Paulo. Um filme maravilhoso, eu chorei bastante. Mas sabe o que me deixa mais feliz? Que o apóstolo Paulo diz assim, olha, ele foi fiel até o fim. E o apóstolo Paulo escreve assim: combati o bom combate, guardei a carreira, guardei minha fé. O que ele está dizendo assim? O que ele está dizendo? Eu preguei para todo mundo o que eu tinha que pregar, eu viajei aonde que eu tinha que viajar, eu orei o que eu tinha que orar, eu entreguei o que eu tinha que entregar, eu ofertei o que eu tinha que ofertar, eu coloquei toda a minha vida no altar. Não tem mais nada que eu possa fazer, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu fiz. Todos os objetivos, o até de Deus, eu fiz. Então agora eu estou preparado para encontrar com meu Deus. É isso que ele quis dizer. Eu pergunto para você: e aí, você está como o apóstolo Paulo? Você entregou a Deus aquilo que você tem que entregar? Você pregou aquilo que você tem que pregar? Você orou aquilo que você tem que orar? Você cuidou da obra de Deus assim como você tem que cuidar? Uau! Deus está falando comigo, porque a palavra do Senhor é 2 gumes. Ela corta aqui, aí corta aqui. Você está me entendendo? Então o apóstolo Paulo diz: eu fiz tudo que eu tinha que fazer. E Deus fala para Daniel: Daniel, continue, continue firme, até que você receba a recompensa. Até que você receba a recompensa. Não desista, não pare, até que você receba o descanso, até que você receba o galardão. Queridos, tem muita gente desesperada, tem muitas pessoas desesperadas, mas esse aí não é o até de Deus, não acabou não. Deus tem vida para você, Deus tem galardão para você aqui e lá. Você que está desesperado: e agora a minha empresa, e agora o meu salário, e agora a minha família, e agora os meus filhos? O Senhor está falando para você: ei, vai, você vai, porque você vai encontrar descanso. Eu estou dizendo para você: não pare, mesmo que as dificuldades estejam tremendas e grandes na sua vida, não pare, porque você vai encontrar descanso no seu corpo, na sua alma e no teu espírito. Assim como Deus falou com Daniel, Deus está falando com você nesta noite. Não pare, não desanime, não baixe a cabeça, mas continue firme, até que você receba o descanso, até que você receba a recompensa, até que você receba aquilo que eu tenho para você. Então vai, não pare. Diga assim: eu não vou parar. Diga aqui na igreja, diga mais alto: eu não vou parar. O Senhor disse para Daniel: continua firme. Daniel começou orando. No capítulo 1 ele começou orando, e no capítulo 12 o ancião muito velho, o Senhor continua dizendo para ele assim: ei, do mesmo jeito que você continuou, você vai terminar, porque Daniel, você encontrará paz e descanso. Aquilo que você começou, não pare, porque você vai receber a recompensa. Porque Daniel foi recompensado tanto na terra, mas Daniel foi recompensado muito mais na glória de Deus. E eu quero dizer isso para você nesta noite: não pare, se movimente, vá. As más notícias, a internet, há uma loucura, há uma guerra espiritual que se transforma em guerra política, e as pessoas estão com medo, e as pessoas estão paralisando, e as pessoas estão perdendo a fé, e as pessoas não acreditam mais. Irmãos, em nome de Jesus, vai ser um derramar de Deus nesses últimos dias. Entenda, vai ser um derramar de Deus nesses últimos dias. E neste domingo eu vou trazer uma palavra da ceia, da primeira Páscoa que aconteceu no Egito. Depois daquela Páscoa, a vida do povo de Israel nunca mais foi a mesma. Depois da Páscoa de Jesus, a última Páscoa de Jesus,
Depois da última Páscoa, a humanidade nunca mais foi a mesma. E eu quero declarar que depois dessa Páscoa, as nossas vidas nunca mais será a mesma. Deus vai trazer um livramento para nós de uma forma do sobrenatural. E por isso que eu espero você. Vai ser uma Páscoa diferente. Mas por outro lado, é uma Páscoa que não vai se falar de chocolate. É uma Páscoa que não está se falando de coelho. É uma Páscoa que não está falando de nada dessas coisas. Mas é uma Páscoa que nós vamos ter que passar em casa com os nossos familiares. Te lembra alguma coisa? Te passa na sua cabeça alguma coisa? Sim. A sua casa será tocada. E neste domingo, nós vamos entregar para vocês às 10 da manhã. Nós vamos montar uma tenda aqui no estacionamento da igreja. E nós vamos entregar o pão e o cálice. E você vai tomar no seu cálice, vai sobrar um restinho, como sempre sobra. Você vai passar o seu dedo e vai colocar nos umbrais da sua porta, porque o anjo da morte não vai te tocar. Então, diabo, você tenta nos parar, mas em vez de você nos parar, o Senhor diz: vai, vai. E tu, Daniel, vá. E tu, Pereira, vá. E tu, Celso, vá. E tu, Genésio, vá. E tu, Lucimara, vá. E tu, Reginaldo, vá. Vá, vá, vá. Até que você receba a recompensa e descanso para a sua alma. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Deus tem uma promessa para cada um de vocês. Mas não fique parado, não fique atemorizado, porque o Senhor tem coisas poderosas para vocês, em nome de Jesus, tanto aqui nesta terra, quanto muito mais lá nos céus. O que você separou para nós aí, Kel? Aleluia. Eu quero que você feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração. Você que estava triste, desanimado, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, o que eu vou caminhar, o Senhor está falando com você. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos e sinta o toque de Deus. Sinta o toque de Deus sobre a sua vida. Parece que tudo parou, parece que os projetos da sua vida pararam, parece que está tudo paralisado na tua história. Mas eu estou como profeta de Deus para dizer para você: e tu, Débora, minha filha Natasha, Cida, Jô Reis, Silvia, Maria, Vanilde, vocês que estão aí em casa nos assistindo, o Senhor está falando para você: vai, continua, não pare, porque o que eu tenho para você é grande. Feche os teus olhos e curva a sua cabeça. Senhor, eu quero orar por cada um que está me assistindo em suas casas. E eu sei que neste momento há uma opressão tão grande do inimigo. O inimigo vem tentando colocar desânimo, tristeza, dor no coração de muitas pessoas. Mas o Senhor trouxe a tua palavra para nós. Nós não vamos parar. Nós vamos continuar firme. Mesmo que um ou outro pare, nós iremos continuar até receber o galardão e a recompensa que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, que todo desânimo, que aqueles que estão parados, aqueles que estão deitados, se levante, eles possam se animar, eles possam se levantar e se animar. Quando o Senhor disse para Josué: Josué, tenha bom ânimo. O Senhor não veio do céu e trouxe uma unção e trouxe um raio e não. O Senhor disse para ele: anima-te, é você. Anima-te, anima-te, levanta-te. Então, meu Deus, o ânimo tem que partir de nós. O levantar tem que partir de nós. O estar animado tem que partir de nós, porque isso significa fé. Em meio a tantos problemas, a tantas más notícias, esta é a palavra que o Senhor tem para mim e para você.
levanta-te. E eu quebro todo o desânimo, toda a tristeza, toda a paralisia espiritual. Eu quebro da tua história, eu quebro da tua vida. E mesmo que amanhã tenha uma notícia pior do que de hoje, que o teu espírito não ande abatido, que a tua alma não possa estar abatida, mas que você possa se fortalecer no Senhor. E todavia eu me alegrarei, eu me fortalecerei no Senhor. E cada um de vocês que estão me escutando, que vocês possam se alegrar, que vocês possam se fortalecer em Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a cada um de vocês que estão me assistindo. Que o ânimo, que a graça, que o poder de Deus alcance a cada um de vocês.